E ele também, padre, ele escreveu 27 encíclicas ao longo de 17 anos de pontificado. Alguma que o senhor gostaria de destacar para nós? Sem dúvida, né? Foram 27 cartas encíclicas, tipo de documentos sobre determinados temas. Naturalmente, este homem, Papa Achille Ratti, Pio XI, como milanês, nós não nos chamamos de Pio XI, chamamos de Papa Ratti. Pelo sobrenome, porque é mais a família Ratti é uma família muito comum, o sobrenome na região de Milão, né? Ratti significa em italiano rato. Ora não era tudo rato, não. Mas entendeu? Muito bem. Estava dizendo, ele escreveu estas cartas enviando diretamente a destinatários específicos, querendo única e exclusivamente a paz no mundo. As notícias que chegavam lá em Roma não eram das melhores. Não eram das melhores. E o Papa ficava muito preocupado. Disse no outro bloco que ele visitava, né, a sede diplomática da Polônia, da Rússia e da Alemanha com muita frequência. Depois aconteceu, isso aconteceu aqui, a Itália também começou a simpatizar para o nacionalsocialismo. E notaremos, na Segunda Guerra Mundial, que ele não chegou a ver, notaremos até uma aliança chamada Pacto di Aço entre a Alemanha, a Itália e o Japão. A guerra foi exatamente mundial. Da Europa passou até lá na Oceania, etc. Né? E destacaria entre as 27 cartas duas. Uma endereçada lá na Itália, que estava nascendo o partido fascista, com Benito Mussolini, e com um título em língua italiana. Non abbiamo bisogno, em português, não precisamos. É bom que os nossos amigos telespectadores saibam que todos os documentos oficiais da Igreja, inclusive as cartas encíclicas, estão sempre escritas em língua latina, com o título, menos estas duas de Papa Ratti, Pio XI, uma escrita em língua italiana, porque estava nascendo o fascismo na Itália, non abbiamo bisogno, não precisamos. E outra diretamente para a Alemanha, com o título em alemão Mit brennender Sorge, com grave preocupação. O Papa já estava, Renata, pressentindo o que estaria para acontecer no mundo. E foi endereçada a Adolf Hitler. Sim, porque Hitler estava, acertou, estava no ano 1920 e 30 conquistando a Alemanha. E veja bem que Hitler não era alemão, era austríaco. Chegou a celebrar o famoso Auschlutz, que é a anexação da Áustria ao Terceiro Reich, reino da Alemanha. É aí que os judeus sabem o que aconteceu. De gente que não gostou e quantas pessoas que perderam também a vida, né? É uma maneira direta. E este Hitler, nas suas viagens, pensava ele dizer não sei o quê, foi também até Roma. Mussolini, já está na Segunda Guerra Mundial, Mussolini preparou a acolhida para Hitler de uma maneira extraordinária. Renata, você acredita que ao lado do Vaticano temos um grande monumento, chama-se Castel Sant'Angelo, onde Hitler foi e fez questão de não ver o Papa? Este Papa era Pio XII. Não quis encontrar-se com o Papa. Já é uma boa indicativa que o Papa Pio XII lutou contra o regime totalitário da Alemanha, para quem tem dúvida. Exato, exato. Pelo conhecimento, eu nasci logo após a Segunda Guerra Mundial. Pelo conhecimento que eu tenho de toda a história da Segunda Guerra Mundial, e sobretudo
eu tive até o meu falecido pai que passou vários tempo no campo de extermínio de Auschwitz, né? E pela história que ele me contava, etc., eu tenho certeza que estamos diante de um grande Papa, Pio XII.